Olá, agora vamos tratar sobre os direitos do titular de dados. Esses direitos estão elencados no capítulo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados, dos artigos 17 ao artigo 22. Dentre os direitos do titular, elencados por essa lei, encontramos a confirmação da existência do tratamento desses dados, o direito ao acesso aos seus dados, na qualidade de titular, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, caso isto ocorra, a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou aqueles que estejam sendo tratados de maneira ilícita, sem o consentimento. Também tem direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, a informação sobre esse compartilhamento com entidade, seja pública ou privada, a informação também sobre o não consentimento e as consequências negativas caso não o seja feito, a revogação do consentimento nos termos da lei, certo? O titular pode requerer, que pode revogar essa autorização. A reclamação também, ou seja, o titular tem direito à reclamação contra o controlador dos dados junto à Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o ente fiscalizador. A oposição, caso discorde de um tratamento que esteja sendo feito sem o seu consentimento ou o considere irregular, bem como a revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado. Então, esse direito titular, eles vão, por exemplo, desde a portabilidade dos seus dados para um outro fornecedor de serviço, muito comum o caso da portabilidade do seu número de telefone, por exemplo, ou, dentre outros, que vamos tratar aqui na medida que essa aula for se desenvolvendo, a revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado. Por exemplo, muitos fornecedores hoje utilizam os seus dados, os seus comportamentos dentro de uma plataforma para lhe oferecer bens ou serviços, podendo inclusive lhe direcionar para certos produtos que você entenda pessoalmente como sendo uma decisão equivocada. Por sua vez, você poderá pedir a revisão dessas decisões tomadas, friso, com base nesses tratamentos automatizados. O artigo 17 determina que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos, obviamente, os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, conforme vimos lá atrás com relação aos fundamentos e também com relação aos princípios que norteiam esta legislação. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos seus dados que estão sendo por ele tratados a qualquer momento, basta que faça uma requisição. Dentre essas opções, você, como já falei antes, poderá requerer a confirmação da existência desse tratamento, você pode ter acesso a esses dados, a correção deles, a anonimização, bloqueio, a eliminação, a portabilidade, a eliminação dos dados pessoais tratados, inclusive com o seu consentimento, e a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento. Também a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e quais as consequências desta negativa. Tudo isso deve ser expresso, assim como, obviamente, poderá revogar a qualquer tempo que aquele controlador esteja tratando os seus dados. O titular dos dados pessoais tem o direito de petição, o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Pode opor-se ao tratamento realizado com fundamento nas hipóteses de dispensa de consentimento, bem como os seus direitos serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legal constituído, pode ser um advogado, por exemplo. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência com relação ao requerimento, o controlador deverá enviar ao titular resposta que poderá comunicar que não é o agente do titular. Muitas vezes você pode pensar se aquele controlador, alguém que esteja controlando seus dados, quando na verdade
não é o caso. Então, comunicar que não é agente de tratamento dos dados, indicar sempre que possível indicar o agente. Isso é obrigação do controlador. Se ele diz, não sou eu, se eu souber quem está tratando, então ele deve apontar o responsável. Assim como deverá fundamentar essa resposta, indicando as razões de fato e de direito que impedem a adoção imediata da providência requerida. O requerimento será atendido sem custos para o titular dos dados, certo? Isso é muito importante, já que é um direito seu. Dentre outras questões, o responsável deverá informar de maneira imediata os agentes de tratamento com os quais tenha realizado o uso compartilhado de dados para correção, eliminação, anonimização e até mesmo bloqueio, para que repitam o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique em esforço desproporcional. A portabilidade dos dados pessoais não incluem dados que já tenham sido anonimizados, já que uma vez tendo sido anonimizados, não poderá linkar este dado com uma pessoa natural. Embora seja um dado do qual a pessoa natural é titular, não há como identificar essa pessoa, porque esse dado ele foi tratado de maneira anonimizada. E, finalmente, todas essas disposições também poderá ser exercidas perante os organismos de defesa do consumidor. Por exemplo, o PROCON, caso se identifique que um fornecedor de produtos e serviços de consumo esteja agindo em desconformidade com esta lei. De mais a mais, a confirmação de existência ou acesso a dados pessoais serão providenciados, como citei anteriormente, agora vou destrinchar, mediante a requisição do titular, da pessoa natural, que é a pessoa de direito que tem os seus dados sendo tratados por um controlador e seus agentes. Essa requisição poderá ser realizada em formato simplificado, imediatamente, ou por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento. Observado os segredos comercial e industrial, fornecido no prazo de 15 dias contado da data do requerimento do titular, ou seja, a confirmação de existência dos dados pessoais deverá ser fornecido pelo aquele que os controla, seja em formato simplificado, seja por declaração clara e completa, fornecida no prazo de até 15 dias. Além disto, os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. E as informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim ou sobre forma expressa. Além disso, o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade, conforme já detalhei antes. Uma vez tendo sido automatizado o tratamento desses dados para definir o seu perfil pessoal, lhe oferecem diversos serviços através de plataformas e aplicativos da internet. Porém, uma vez você identificando que já não mais tem um afeto para com essa forma que eles estão lhe fornecendo esses serviços, você pode pedir que esse tratamento automatizado ele seja revisto para que você tenha acesso a coisas que lhe interessem. Os dados pessoais também, referentes ao exercício regular de direitos pelo titular, não podem ser utilizados em seu prejuízo jamais. Não pode ser utilizados pelo controlador, pelo agente, por quem quer que seja, para te prejudicar. Exatamente por isso que a lei prevê que, quando possível, os dados devem e podem ser anonimizados. Finalmente, a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma no disposto da legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Quando houver a utilização de dados de diversas pessoas que atinjam toda a sociedade, de maneira coletiva, ou indivíduos determinados podem se unir para propor uma ação coletiva, assim como o PROCON pode requerer que os dados sejam tratados de maneiras que resguardem o direito da coletividade e dos indivíduos.
ou pode simplesmente, numa ação individual junto ao judiciário, pleitear, né, que sejam os dados tratados de acordo com o que determina a lei.